Abra sua Bíblia, igreja, em Gênesis 19, versículo 24. Gênesis 19, versículo 24. Quem achou pode ficar de pé. Gênesis 19, versículo 24. Amém? Amém. Podemos ler? Amém? Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo se levantado, Abraão de madrugada foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Amém? Fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor Jesus, Tu já está neste lugar. Eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha alcançar os nossos corações. Que o Senhor possa encontrar corações aqui com expectativas. Corações prontos para ouvir a Tua voz. E eu te peço nessa noite que caia por terra todo impedimento. Tudo aquilo que possa impedir o Teu mover neste lugar. Não tem poder. Não pode agir, está derrotado, está debaixo dos nossos pés. E somente o Teu Espírito Santo terá liberdade neste lugar. Porque o Senhor é bem-vindo, Senhor. Então começa o Teu agir. Então nós entregamos, Senhor, tudo o que será falado neste altar. Que não seja do homem, mas que seja do Espírito Santo de Deus. E a igreja fale, confirme, amém. Amém? Pode sentar, igreja. Todos nós aqui temos um passado. Sim ou não? Só que muitos de nós tivemos um passado que eu creio que todos, quando pensamos em passado, a gente não pode dizer que foi 100% feliz. Todos nós carregamos marcas do nosso passado. E o que acontece é que o passado muitas vezes tem a capacidade de nos moldar. E hoje nós somos muitas vezes referência, não, como se fosse uma consequência, isso, uma consequência daquilo que aconteceu. E às vezes coisas boas e coisas ruins, certo? Essa passagem que o Senhor me deu, que fala de Ló, voltando um pouquinho antes, né? Abraão, quando recebeu a promessa, ele falou assim: sai da tua parentela, que eu vou te abençoar, farei você uma grande nação, blá, 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 blá. Todo mundo conhece essa história, sim ou não? Amém. E ele levou o seu sobrinho Ló e a sua família. E eles começaram a peregrinar. E eles passaram por terrenos, por lugares áridos. Tinha uma grande fome que assolava o Egito. Eles iam em direção a Neguebe, depois Betel, Ai, mas o diferencial é que onde Abraão chegava, ele levantava um altar e adorava o Senhor. Só que tanto Ló quanto Abraão, eles tinham muitos rebanhos, eles eram donos de posses, de gado, tinham pastores, e aconteceu que os pastores de ambos começaram a brigar. E aí Abraão falou assim: Ló, vamos fazer o seguinte,
para que isso não interfira na nossa relação, porque nós somos próximos, vamos nos apartar, porque essa terra não dá para sustentar nós dois aqui neste lugar. Para onde você quer ir? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló, astutamente, viu que as campinas do Jordão estavam regadas de água, eram abundantes, e partiu para o Oriente. E Abraão foi exatamente para o outro lado. Na verdade, Abraão não contestou, porque ele sabia que a bênção não estava no lugar. A bênção foi dada a Abraão. Então, aonde ele estivesse, tanto direita quanto esquerda, a bênção estaria com ele. Só que em Gênesis 13 fala o seguinte: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E a escolha de Ló foi pela aparência. E a escolha pela aparência causou a ele um grande problema familiar, um problema espiritual na casa de Ló. O povo de Sodoma era um povo idólatra, um povo próspero, mas ele era incapaz de ajudar os pobres e necessitados. Era um povo, quando a gente escuta sodomitas, né, relação sodomita, são as relações inversas, de natureza inversa. Tinha homossexualismo, eles não eram amáveis com os estrangeiros, eles não se compadeciam daqueles que precisavam. Prostitutos. Porém, a palavra de Deus fala que havia um clamor vindo de Sodoma e Gomorra. Se você for ler a história na íntegra, você vai saber que havia um clamor. E aí o Senhor começou a tocar no meu coração, profundamente. Porque não é necessário falar para que o Senhor haja a teu favor. Eu vou falar para você que existem pecados que clamam a vingança do céu. E o Senhor me levou ao assassinato de Abel, feito pelo seu irmão Caim. Em Gênesis 4:10 fala assim: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Era como se falasse o seguinte: o sangue do teu irmão testemunha contra você e clama por vingança. Aí eu te pergunto: Caim matou Abel e ninguém viu, ninguém testemunhou, e ele achou que ia passar impune, ele achou que Deus não veria. Só que o nosso Deus é onisciente, onipresente, e não há nada que esteja oculto aos olhos do nosso Deus. E simplesmente o nosso Deus, olha só, gente, foi aí que o Senhor começou a tocar no meu coração. Abel não teve que reivindicar, porque Abel já era morto. E aí veio o seguinte, que ainda no silêncio há um Deus que é justo. Ainda no silêncio, ainda que o juiz dessa terra falha, aquele juiz não dormita. Abel não reivindicou vingança. Mas no silêncio, o Senhor sabia o que estava acontecendo. Assim foi Sodoma e Gomorra. Aquele lugar clamava por Deus, clamava por justiça, porque tinham pessoas que estavam sofrendo naquele lugar. E o pecado para o Senhor, ele cheira podre. Não é igual quando no Velho Testamento existia o sacrifício, né? Porque antigamente Jesus ainda não tinha vindo. Depois que Jesus veio, não era mais necessário o sacrifício. Jesus pediu só o quê? O coração. E dizia que subia com um aroma agradável aos narinas do nosso Deus. E o pecado fede. E aquele lugar fedia. E quando eu comecei a pensar que não é necessário muitas vezes que você venha agir com as tuas mãos,
Porque muitas vezes a gente olha e fala, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, porque não está certo. A palavra do Senhor fala o seguinte: a mim pertence a vingança. Não é você que tem que se vingar. Eu separei 2 versículos que falam assim, Mateus 25, 40 fala assim: ó rei, respondendo, lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Marcos 9, 42 fala, e quem fizer tropeçar um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Não toca nos pequeninos do Senhor. Não toca, porque nós temos um juiz. Ló, ele teve o cuidado de Deus, por meio de Abraão. Só que houve uma condição. Quando Ló fez a sua escolha, ele escolheu astutamente o que melhor lhe parecia. Você vai ver que em nenhum momento ele edificava um altar ao Senhor. Quando ele escolheu, ele não perguntou ao Senhor qual era a melhor opção. Ali a gente consegue ver que Ló não tinha um relacionamento com Deus, porém foi alcançado por Abraão. E a condição de Deus a respeito de Ló, a chance que Deus deu a Ló de se consertar, a chance que o Senhor deu a Ló, porque Ló havia feito a escolha dele, ele escolheu aquilo que lhe parecia melhor. Ele falou o seguinte: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda campina, foge para o monte para que não pereças. Ou seja, ele falou o seguinte, por meio de Abraão, a bênção chegou na vida de Ló, falou o seguinte: não olha para trás, para que você não morra. Olha para frente, salva-te, para que você não pereça, mas não olha para trás. Essa foi a condição. E a Bíblia fala, relatos, que não só aquele lugar foi queimado com fogo, enxofre, mas também sal. E quando a gente estuda um pouquinho a composição, o sal junto com o enxofre é mais rápido, não deixa vestígios. Aquele lugar, o Senhor está virado, aquele lugar o Senhor não queria mais ver, porque o pecado cheirava mal, o pecado estava podre, estava deixando subir aquela fumaça, entristecia o coração do nosso Deus. E quando você lendo, você vai ver o seguinte, que a mulher de Ló, chegando em Zoar, ela fez assim, ó. Quando ela olhou, o que ela virou? Uma estátua de sal. E aí, eu fazendo meus estudos, eu vi que existe um teólogo, atualmente um teólogo até muito proeminente no nosso meio. E ele escreveu um livro, e esse livro ele fala o seguinte, o título é o seguinte: você é aquilo que você adora. E esse foi o meu questionamento para Deus. Senhor, por que estátua e por que sal? Quando você bota a mão no arado, a Bíblia fala, quando você bota a mão no arado e olha para trás, você não é digno de entrar no reino dos céus. Eu não tenho como chegar, irmãos, colocar a mão aqui e andar assim. Você não chega a lugar nenhum. Você fica estagnado, porque você não sabe o que está diante de você. Isso quer dizer o seguinte: enquanto aquilo ali for mais importante do que está ali, você não vai sair do seu lugar. E esse livro, eu cheguei a ler alguns trechos desse livro, me deixou muito impactada. Porque a cidade foi destruída com sal e a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Aquilo que ela adorava, ela se transformou. Salmo 115 fala o seguinte: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens,
tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos nos apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e quanto neles confiam. Ou seja, enquanto você olha para trás, aquilo ali vai ser o seu alvo. E você lendo o texto, você vai ver o seguinte: por que Deus cobrou de Ló e não cobrou de Abraão? Como eu li no início do texto, falava o seguinte, que quando Abraão chegou no lugar onde ele invocava o nome do Senhor, ele olhou a campina e a campina estava pegando fogo, né? Saía fumaça. Mas por que ele não permitiu a Ló? Porque Ló tinha feito a sua escolha olhando a aparência, sem esperar a resposta do Senhor. E essa foi a chance. E trazendo para os nossos dias, não tem como presente e passado andar junto. Deus quer exclusividade. Você não consegue olhar para frente e olhar para trás. Porque o passado, ele te traz acusação. O passado diz para você o seguinte: olha, você fez tudo errado. Olha, a culpa é tua. Você não vai chegar a lugar nenhum. Eu não te perdoo. Você é culpado de tudo isso que você está passando. Você está colhendo o que você plantou. Eu não me perdoo. Eu sou culpado. Só que só tem um acusador. Só tem um acusador nessa terra. Se você parar para pensar, você não vai ver um versículo na Bíblia que o Senhor aponte o dedo e fale, porque você é isso, olhando para o passado. Porque Deus não trabalha com o passado. Deus trabalha com aquilo que Ele pode te transformar, aquilo que Ele pode te dar. Vinde a mim como está. Deus não fala, vem você. Não, só vem você se você estiver santo, porque se você estiver assim, sai daqui, aqui não é teu lugar não. Não, vem a mim como você está. Não me importa o que você fez ontem, 1 minuto atrás. Vem a mim, eu só quero uma coisa do teu coração. Deus não trabalha com o seu passado. E tem pessoas que ainda não estão experimentando o que Deus está querendo dar, porque estão presas ao passado. Eu vou contar um breve testemunho meu. Testemunha para edificar vidas, amém? Eu tenho ontem na segunda tivemos o nosso encontro de amigas, né? E eu estava falando, o que eu sou hoje não chega nem perto do que quando eu me converti. O que eu experimento hoje não chega nem perto do que eu experimentei ontem. O que eu senti hoje não se compara ao que eu senti hoje de manhã. Agora o que eu estou sentindo não se compara ao que eu senti hoje de manhã. Porque quem vive Deus é de novidade, de vida. E teve há um tempo atrás que a igreja sofreu uma decepção muito doída, muito doída. E perdoar não é fácil, né, igreja? Principalmente quando alguém fere alguém que você ama. É melhor que fosse comigo. E quem foi ferido foi meu pai. Mas quem saiu daqui rasgado, meu pai conseguiu perdoar. Passou, sorriu, abraçou. Eu não, eu estagnei. Eu senti como a traição, como uma facada que estava rasgando meu peito. Eu falava com o Senhor, Senhor, eu quero perdoar. Me ajuda a perdoar. Limpa meu coração. Senhor, não posso ter isso. Senhor, o subo não está. Mas é muito fácil enganar a igreja. Quem não está ligado é muito fácil. Bota um sorriso no rosto, está tudo bem. A jornada aqui está encoberta, que os olhos do Senhor não conseguem ver. Quem está ligado, vê um brilho diferente. Porque quem não está ligado é transparente para aqueles que estão no Senhor. Não consegue esconder. Porque é uma coisa chamada discernimento dos espíritos. A gente consegue ver se tem o Espírito Santo ou não.
E eu subia nesse altar tantas e tantas vezes, colocando um sorriso no rosto, dizendo que está tudo bem. E as pessoas mais chegadas, mais próximas, falavam assim: Dani, você perdoa mesmo? Eu vou falar que não? Que testemunho que eu vou dar? Subindo no altar falando que não? Eu perdoei. Só que quando eu vi o nome, eu chegava a sentir uma dor no meu peito, um ódio, algo incontrolável. Só que Deus não divide a glória dele quando isso aqui está ocupado pelo demônio, porque eu dei asas para ele, ele implantou no meu coração algo que não é do Senhor. Eu não abri o meu coração para o Senhor, eu abri o meu coração para a mágoa, para a falta de perdão, aquilo que estava me corroendo. E eu lutei, e não foram dias, igreja, foram meses, foram anos. E teve uma vez, porque o Senhor, assim como fez com Ló, deu uma chance para Ló fazer a escolha dele, e Ló seguiu sem olhar para trás. Eu tive a minha escolha também, eu tive a minha chance. E o Senhor me colocou num confronto e falou o seguinte: o tempo do teu pranto acabou. Você precisa olhar para frente e parar de olhar para trás. Eu não saía do lugar, eu não experimentava o que Deus tinha para me dar, eu não ficava cheia do Senhor, eu não ficava cheia do Espírito Santo. Sabe por quê? Deus não divide a glória dele com nada que não venha dele. Deus não divide aqui, só pode ter um lugar. Enquanto ele quer exclusividade, enquanto isso aqui não for só dele, ele não age. Ele não age. E Deus preparou esse confronto. Eu me rasguei diante do Senhor. E sabe o que o Senhor me mostrava? Eu vestida de pano de saco. Porque é assim que eu andava, enlutada. Quando a gente pranteia, fica pranteando a nossa dor, você está enlutado. Sabe o que quer dizer o seguinte? Você está restringindo o mover de Deus na tua vida. A falta de perdão te deixa paralisado. A culpa te deixa paralisado. A acusação te deixa paralisado. Você está enlutado, você não sabe por quê. E quando eu rasguei as minhas vestes diante do Senhor, eu pude sentir como se... Sabe quando você mergulha no fundo, você quer logo buscar o fôlego? E você... E eu falei: Senhor, eu consegui. Sabe por quê? Não é você que consegue liberar o perdão, entenda isso. Você não tem capacidade de perdoar, mas se Ele vive em você, você perdoa, porque você tem que ser aquilo que você adora. Se eu adoro o meu Deus, e meu Deus perdoou, porque quem sou eu para não perdoar? Quando eu fui questionar, eu falei: Senhor, mas eu sou uma vítima. Você é vítima. Jesus perdoou os açoites. Jesus perdoou os acusadores. Jesus perdoou os assassinos. E quem você pensa que é para não perdoar? Quem você pensa que é que vai dizer assim: não vou perdoar? Eu falo quando eu quiser. Ele tem que passar por isso. Segundo Samuel 12, 21, fala a história de Davi. Davi teve um filho com Batseba, filho do pecado. E a Bíblia fala que o filho foi a consequência
daquele pecado e ele lançou uma doença no menino. Ele adoeceu. E a Bíblia fala que Davi colocou a roupa, pano de saco, pranteou, chorou, clamou, gritou. A palavra diz que os servos queriam falar com Davi, ele não ouvia. Ele só invocava o nome do Senhor e clamava. Foram 6 dias. Na verdade, Davi estava em luto, porém havia vida. Entenda o que eu vou falar. Davi já estava em luto, porém o menino ainda tinha vida. E quando Deus decretou que esse seria o fim, Davi entendeu. O que Davi fez? Rasgou as suas vestes e foi adorar o Senhor. Existem situações na nossa vida, trazendo para o nosso dia a dia, para o nosso hoje. Pessoas aqui, você está pranteando, e o Senhor já disse que colocou um fim. É tempo de rasgar as vestes, sair desse lugar de luto que você está e adorar o Senhor. Você já sabe que chegou ao fim. E o que você está fazendo aí? O questionamento é o seguinte: até quando? Até quando você vai permitir viver no luto? Eu sei que nesse lugar existem pessoas que foram feridas na alma. Pessoas que foram marcadas. Pessoas que carregam cortes ainda abertos. Só que Deus, Ele quer colocar um fim nisso tudo. Deus quer começar algo novo com você. Deus entende a tua dor. Não há nada que passe despercebido. Não há nada que você não faça. Deus ouve o teu gemido mesmo que você esteja em silêncio. Você não precisa falar. Abel morto, Deus foi sem vingar. Você não precisa falar para que a mão do Senhor venha sobre a tua vida. Porque o gemido do teu coração alcança o Senhor. Eu quero que você entenda que luto tem que ter início e fim. Aí você fala, mas eu não perdi ninguém, eu não estou em luto. Irmão, quando você vive a tristeza de alguma coisa no teu passado, você está enlutado. Eu quero que você entenda que este luto que te acompanha hoje, em nome de Jesus, vai cair por terra. Quem é teu acusador? Quem pode te acusar? Quem pode lembrar do teu passado? Se Deus fala que do teu pecado Ele não lembra mais. Quem pode apontar o dedo na tua cara? Quem pode? Quem é Satanás? A Bíblia falou que Satanás é o perdedor. Que temos autoridade, ele já está derrotado, debaixo dos nossos pés. Quem é Satanás para poder lançar na tua cara o que você deixou de fazer ou fez? Deus não quer saber nada do que aconteceu. Deus quer te chamar para algo novo. Põe a mão no arado e para de olhar para o teu passado. Porque enquanto você estiver botando a mão no teu arado e ficar olhando o que aconteceu, Deus não vai fazer na tua vida. Enquanto você não liberar o perdão, Deus não vai fazer na tua vida. Você, mas eu quero liberar o perdão. Gente, o perdão ele só vai acontecer na tua vida quando o seu coração se encher do Senhor. Porque você não tem força para isso. A tua natureza de pecado não consegue perdoar.
Se você não deixar Jesus entrar por completo na tua vida, se você não tiver intimidade, se você não tiver comunhão, se você não tiver tempo, Deus não pode habitar dentro de você e você nunca vai conseguir perdoar e você vai ser uma pessoa enlutada para o resto da tua vida. E Deus quer te tirar desse luto, dessa tristeza. A igreja hoje está passando por um processo de maturidade. Enquanto você tiver ferida aberta, Deus não vai competir. Aqui tem pessoas machucadas, tem pessoas culpadas. Tem pessoas que ferem, que já feriram alguém, que já machucaram alguém. Tem pessoas que se acham vítimas eternas. Sabe o que Deus fala para você? Eu não quero saber. Olha a vida de Jesus, gente. Deus não quer saber. Deus não vai dividir a glória dele no coração onde tem dor. Deus não vai dividir a glória dele no coração onde tem culpa. Deus não divide glória onde tem acusação. Quando você deixa isso tomar conta do seu coração, Deus não vai dividir. A Bíblia fala que ele bate. Ele é gentil. Agora Satanás não. Ele entra sem pedir licença, desarruma a casa, faz bagunça. E quando você vê a tua vida está uma bagunça, você não sabe o que aconteceu. Eu separei aqui alguns versículos. Queria que vocês repetissem comigo, amém? Isaías 43, 18. Fala assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Isaías 43, 18. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Atos 17, 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora, ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Agora escuta. Pois vejam, criarei novos céus, nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Isaías 65, 17. Eclesiastes 7, 2 fala o seguinte: é melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Esse luto que Eclesiastes está falando é o luto que eu quero que você traga hoje. Eu não quero que te traga, eu não quero que você tenha um luto no teu coração que te derrote, que deixa você estagnado, que você não consegue avançar, não consegue perdoar, não consegue parar de se culpar, acha que você está passando isso, aquilo por causa disso, por causa disso. Não, eu quero esse luto. Quando fala o seguinte: é melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete, porque onde há banquete há festa, há alegria, há sorriso. E quando há luto, o que vem? Reflexão. Você começa a pensar: eu podia ter amado mais, podia ter falado mais, podia ter perdoado mais.
Podia ter estado ali perto. Porque a Bíblia fala que a nossa vida é como um sopro, uma neblina que se dissipa. Então a casa de luto, quando ela é falada aqui, é para que você traga a reflexão. Porque o teu coração, ele vai estar sensível a ouvir. Agora, faz pouco tempo, a gente perdeu a pastora Noêmia. E eu estava conversando com meu marido e a minha filha, a minha Bia, falou assim: nossa mãe, a gente não consegue acreditar que ela se foi. E o Márcio falou assim: como é que pode, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, igreja. Mas o que traz o luto para a gente? Nossa, eu não posso deixar de fazer isso. Eu não posso perder tempo com isso. Eu tenho que ter uma vida plena e feliz, para que quando chegue o meu tempo, as pessoas possam dizer o seguinte: ela viveu plenamente na presença do Senhor. As pessoas possam olhar e falar assim: ela era uma serva, e o Senhor recebeu. Eu não quero ser aquela pessoa quando chegar e falar assim: nossa, amargurada. No enterro do meu avô, padrasto da minha mãe, sabe quantas pessoas tinham no enterro? Eu, minha mãe, minha irmã, meu marido, 2 irmãos da igreja. Aí você fala: por quê? Porque não plantou. Não tinha o que semear. E até mesmo nesse momento, é o momento que você tem que refletir. Você pensar o seguinte: eu preciso fazer isso. Preciso ser diferente. Porque no luto o teu coração está sensível. Sensível a poder ouvir aquilo que Deus quer falar. Todo mundo sofre no luto. Mas eu não quero que você sofra no seu luto para você ficar estacionado e não ande. Eu quero que você entenda que esse luto que está aqui é para que você reflita. E o que aconteceu vai ficar para trás. Porque Deus quer que você tenha uma vida diferente. Eu separei esse último versículo que fala o seguinte: Salmos 30, 11. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Deus meu, graças te darei para sempre. Amém. Eu trouxe algo para ilustrar uma coisa. Lu, vem cá rapidinho. Quando eu até convidei a minha irmã Renata, eu falei assim: Deus já estava trabalhando no meu coração. Isso aqui. E quando eu lembrei que eu estava enlutada com a falta de perdão, eu lembrei que eu me vestia assim. Me vestia assim, com pano de saco. Sabe por quê? Porque enquanto você se veste assim, Deus não pode colocar as vestes novas. Eu quero que você entenda que este pano de saco é enquanto durar o luto. Mas hoje, o Senhor quer que você rasgue isso. Amém, Jesus. Glória a Deus. Isso aqui não pode mais estar cobrindo o teu corpo, o teu coração, não. Amém. E eu fiquei assim: Senhor, não vou mais vestir isso aqui. Eu não vou, porque quem está aqui, quem vive dentro de mim, não quer que eu me vista com essa roupa, com esse traje. Então o Senhor, nessa noite, está te convidando a rasgar as tuas vestes. O Senhor não quer que o passado que não te fez bem te deixe marcas que não te deixam avançar. Eu quero que você tire esse pano de saco e jogue no lixo, porque o Senhor quer colocar vestes novas em você.
O Senhor quer tirar as algemas do teu coração. Irmãos, não é só perdão. Tem pessoas aqui que não conseguem mais amar. Tem pessoas aqui que não conseguem confiar. Tem pessoas aqui que tiveram um trauma tão grande com seu pai, que não conseguem amar a Deus como Ele é. Tem pessoas que vêm de família destruída, com feridas. Deus viu tudo isso. Não pense que Deus não tem visto. A Bíblia fala que a criação geme com angústia. Estamos no fim dos tempos. Deus tem visto tudo isso. Mas eu quero nessa noite, se você ainda está enlutado, eu não quero que você tenha vergonha, porque coisas que a gente passa na nossa vida, alguns sofrimentos, deixam a gente com marcas tão profundas que a gente não consegue esquecer. E Deus quer preencher onde está toda essa dor. Então eu quero te convidar. Quem está enlutado, quem ainda sofre, ferido por alguma coisa que te machucou, que não deixa você avançar, alguma palavra lançada no teu coração, eu quero que você venha. Não quero que você venha aqui para ajoelhar hoje. Eu quero que você venha ficar de pé, porque Deus vai trocar tuas vestes. Quem precisa trocar as vestes hoje, eu quero que venha aqui, porque você vai sair daqui com vestes novas, e o Senhor vai colocar um anel no teu dedo. Eu quero que você, no teu interior, você comece a falar com Deus. Comece a clamar ao Senhor. Porque não sou eu, é você e o Senhor. O que precisa ser tratado, o que precisa ser curado, a ferida que precisa ser fechada. Porque Deus precisa suprir aonde você não está deixando. Eu quero que você clame. Clame. E a Bíblia fala que o clamor é você falar em alta voz. Porque Deus está neste lugar. Deus se faz presente neste lugar. E as suas roupas, as suas vestes vão ser trocadas sim. Porque Deus está operando sim. Porque você tomou a ação de vir aqui na frente. Então você vai sair daqui com vestes novas. Aleluia. Aleluia. Todos vocês vão ser ungidos. E cada toque o Senhor vai estar colocando uma veste nova. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Oh, Jesus. Vai trabalhando no coração, Senhor. Vai tirando impedimento, Senhor. Arranca dor. Arranca mágoa. Meu coração é teu. Vai enchendo, Senhor, da tua presença. Tu és bem-vindo, tu és convidado. Transforma, Senhor, o meu pranto em alegria. Aleluia. Igreja, vai clamando em voz alta. O clamor em voz alta. Peça ao Senhor. Deus está nesse lugar. Aleluia. Aleluia, aleluia.